Ainda no cenário internacional, obviamente falando dos Estados Unidos, especialistas norte-americanos relatam que o ex-presidente Donald Trump tem dito aos aliados que poderia acabar com a guerra na Ucrânia rapidamente, pressionando o país a abrir mão de alguns territórios para a Rússia. A ação reverteria os esforços do atual presidente Joe Biden, grande apoiador da Ucrânia na guerra. Mas quem traz todos os detalhes sobre mais essa polêmica para a gente ao vivo de Washington é o nosso correspondente Eliseu Caetano. Uma boa noite, Eliseu. Oi, Gustavo e Renata, muito boa noite para vocês e para todo mundo que acompanha o Jornal da Record News. Está sendo chamado de o plano secreto de Donald Trump, ou o grande plano secreto de Donald Trump, essa ideia que o ex-presidente tem compartilhado, confidencializado aos mais próximos, de que caso eleito nas eleições deste ano, a presidência dos Estados Unidos, ele poderia acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, e isso em menos de 24 horas. Como? Pressionando o Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, a ceder, a entregar algumas áreas do país, que seriam a Crimeia e Donbás, para o presidente russo Vladimir Putin. E assim encerraria a guerra de acordo com os planos de Donald Trump. Alguns especialistas em política externa afirmaram em reportagem ao The Washington Post de que essa ideia de Trump, de uma maneira ou de outra, acabaria recompensando o presidente russo Vladimir Putin e toleraria também aí, né, a questão da violação das fronteiras, como é internacionalmente conhecida e reconhecida pelos países, né? Volodymyr Zelensky, em contraparte, já disse diversas vezes que não vai ceder e que não vai entregar nada do território ucraniano para os russos. Os especialistas em geopolíticas, ouvidos por essa reportagem do Washington Post, que trouxe toda essa discussão à tona na manhã dessa segunda-feira, disseram que trocar território por um cessar-fogo colocaria a Ucrânia em uma posição sem garantias de que a Rússia não retomaria a guerra, por exemplo, e retomaria também as hostilidades contra os ucranianos. A equipe de Donald Trump, obviamente, foi procurada, né, por diversas reportagens, inclusive pela nossa da Record News, para comentar essa questão. E eles disseram que não vão falar absolutamente nada sobre, que a única pessoa que vai tocar nesse tema, como já tem tocado, é o próprio Donald Trump. Ainda segundo a assessoria da campanha deles, o presidente já deixou muito claro, o ex-presidente, perdão, e futuro candidato à presidência do país, Donald Trump, já deixou muito claro de que essa é a posição dele. E aí a gente amplia o debate, porque uma vez de que essa informação seja confirmada, a gente precisa também saber como vão ficar as outras situações pendentes, como guerra de Israel contra o Hamas. Os Estados Unidos são um dos principais apoiadores, suportam financeiramente e militarmente também Israel, assim como a Ucrânia. Se essa ajuda parar, como esses países vão ganhar essas guerras? Como vai ficar a geopolítica mundial? A aldeia global vai sofrer alterações ou não? Vai depender da vitória ou não de Donald Trump nas eleições de 2024, que nós vamos acompanhar aqui na Record News no Eleições Americanas. Para fechar o nosso link ao vivo, a gente precisa dizer que aqui na Câmara dos Representantes, aqui em Washington, D.C., o Mike Johnson está enfrentando uma ameaça de ser destituído, de sofrer o impeachment pela colega dele, a republicana Marjorie Taylor Greene. A Marjorie já avisou que se o Mike Johnson aprovar mais um pacote de ajuda financeira à Ucrânia, que ela vai impetrar o pedido de impeachment para ele. Resta saber o que vai acontecer e, mais uma vez, obviamente, a gente vai acompanhar isso aqui na programação da Record News. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Eliseu, pelas informações. Uma boa noite para você. Até mais.